Beleza? Foi iniciada a gravação do nosso encontro de hoje de Direito Penal 3, quando começaremos a trabalhar, né, a falarmos sobre as noções preliminares lá do delito de homicídio, do crime de homicídio, que é o primeiro delito que vamos estudar neste semestre. Estou colocando aqui um aviso no chat, tá? Aviso, gravação iniciada. Opa, escrevi errado. Iniciada. Beleza? Tá aí no bizuzinho aí do chat para vocês. Agora eu vou começar a compartilhar a tela. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque é o tempo que realmente leva aqui para o aplicativo exibir a tela. You are presenting your screen. Eu gostaria assim, que vocês se manifestassem. Vocês já estão vendo aqui a minha tela? Já estão vendo esse quadradinho aqui? Stop presenting. Já estão vendo o compartilhamento da tela? Sim, obrigado, César. Então vamos lá para o arquivo de PowerPoint. Esse aqui é o arquivo de PowerPoint que eu preparei para vocês. Alguém abre o microfone para me tirar uma dúvida? Neste momento, vocês estão vendo também o meu rosto ou só a tela? Separadamente, professor. Ah, dá para ver meu Tem rosto? duas opções. Ah, não, beleza então. É porque para mim está aparecendo. Oi, bem! Boa noite! Né? Porque para mim só aparece a tela. E eu quero ter uma ideia de como vai ficar essa gravação para vocês. E provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo, que eu estou fazendo a gravação da minha tela, da tela do meu computador, que eu vou fazer o upload disso naquele canal do YouTube, e depois vou inserir lá, né, incorporate, que vem escrito lá no site, e vou incorporar o contexto tanto do meu site quanto ao contexto do Google Classroom, para que vocês possam visualizar esse vídeo com mais facilidade depois. O que vai ficar aparecendo é essa minha tela aqui, não vai aparecer o meu rosto junto, mas eu quero ter uma ideia, né, de como vocês estão vendo para poder fazer o meu planejamento até da exibição, da gravação do vídeo. Beleza? Então vou começar aqui a compartilhar o slide em tela cheia para ver nosso vídeo ficar bem bacana, tá? Dentro das minhas limitações com a informática, tá? A outra coisa que eu acho prudente, né, também é falar com vocês, uma modificação de opções, né, dos nossos procedimentos acadêmicos, é que eu antes colocava os vídeos lá no canal do YouTube para poder incorporar eles ao contexto do Classroom, como vídeos privados, né? Só assistia quem tinha um link. Mas eu não me recordo se foi um colega daqui da nossa instituição ou de outra que me chamou no inbox e falou assim: pô, Léo, coloca o vídeo público. Sabe por quê? Porque lá em casa, às vezes eu estou querendo assistir o vídeo, mas só tenho o celular. Se tiver com link privado, eu tenho que ir no celular. Se eu me inscrever no teu canal e colocar o link como público, eu assisto na televisão. Aí eu boto meu filho para assistir a aula dele no meu celular, no quarto dele, e depois assisto minha aula na televisão. É claro que eu já falei para vocês aqui que eu sou um pouquinho tímido, eu vou morrer de vergonha de aparecer na televisão de vocês da sala, mas tudo, absolutamente tudo que tiver dentro do meu alcance, das limitações que me são impostas, que eu possa fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. Tá bem, gente? Então, vamos lá. Opa, parei aqui a exibição. Nosso delito de hoje, né? Vamos começar a falar da ideia geral de homicídio. Eu não vou entrar nos tipos em específicos hoje. Hoje é para nós trabalharmos noções gerais, beleza? Fiz aqui o admittance do colega. Eita, tem mais um aqui querendo entrar. A galera que está chegando atrasada, né? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, né? Considerações preliminares. E eu vou tentar dar um bisu aqui para vocês que eu achei muito bacana, né? Quando eu li isso numa determinada doutrina, agora não me recordo, já faz um tempo que eu li essa questão. Infelizmente não tenho de cabeça o autor para dar, mas quero compartilhar um macete com vocês, tá? Dentre os tipos, né, de homicídio, vocês já devem ter ouvido falar aí, homicídio qualificado, homicídio doloso, para ter doloso, mas aborto também é crime contra a vida, e infelizmente o aborto foi o assunto da semana. E eu digo infelizmente, não estou fazendo um juízo de valor por eu ser contra ou a favor, porque vocês vão achar isso daí, a minha opinião é bem diferente. Eu consigo, sim, ao mesmo tempo ser contra e a favor, né? Eu sou super a favor da regulamentação do aborto, que tem que ter e tal. Isso é um outro assunto, que aborto vai ser tema dos nossos próximos encontros. E sou contra
por opções pessoais de liberdade religiosa. Mas ainda assim entendo que num caso como aquele, caso trágico que aconteceu durante a semana, que foi o assunto do infeliz estupro daquela criança, ela tem todo o direito, o Estado tem toda a obrigação de dar o atendimento pronto, rápido e integral em todos os sentidos, psicológico, físico, emocional, para aquela menor, tá? Que isso já fique claro. Mas infelizmente vai ser tema das nossas aulas e mais infelizmente ainda vai, ou felizmente é tema das nossas aulas e infelizmente é uma realidade social, né? Bom, dito isso, vamos passar aqui para os slides, né? Bom, primeiramente devemos nos atentar para a reflexão de que este tipo penal, além de ser o primeiro tratado na parte especial do Código Penal, cuida do bem jurídico mais importante tutelado no direito material penal, que é o bem da vida. E aí, cara, eu comentei, acho que eu comentei isso com vocês no encontro passado, deve estar lá gravado, ou ainda não reassisti aquele vídeo. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula de uma disciplina de direito, num determinado curso, até no período que eu fiquei na Rural, e eu falei assim, gente, puxando, né, aquele brainstorming, né, com os alunos que não eram alunos de direito, para tentar colocar lá, acender um pouco a turma. Eu falei, gente, qual é o pior crime aí vocês acham? Vou colocar aqui no quadro e tal. E aí tem uma menina que falou, eu estupro. Eu falei, cara, eu concordo, essa é uma visão subjetiva sua, realmente, você tem toda, a tua opinião é relevantíssima, mas vamos pensar, na ocorrência de um crime de estupro, você consegue tentar cuidar da garota, do menino, você consegue tentar recuperar aquele ser humano, né? E ele pode até ficar traumatizado pro resto da vida, mas a família não perde aquele ente querido. Você não perde o bem da vida, a vida não se esvai. E no crime de homicídio, a vida se esvai. Aquele filho fica sem a mãe, aquele filho fica sem o pai, aquela mãe fica sem o filho. Então, é muito comum ser dito, né? Vocês vão ler isso em alguns livros de doutrina, vocês vão ver isso ouvir isso em palestra, em palestras, os professores falando. O bem jurídico mais importante, mais valioso, tutelado em todo o arcabouço normativo jurídico positivado brasileiro é o bem da vida, é a vida humana, tá? Nada compete com a vida humana, somente a própria vida humana, tá bem? Vamos ver isso em outros momentos. Mas só para não dizer que não falei das flores, né? Um exemplo claro, olha, mas quando que a vida humana compete com a vida humana? Aquele exemplo da legítima defesa, tá certo? É a vida humana do ofensor com a minha vida humana que exerço a minha legítima defesa, ceifando a vida do meu agressor para preservar a minha. Mas era um agressor, era um potencial homicida. Ainda assim, tecnicamente, é uma vida humana. E ainda assim, tecnicamente, dentro da normatividade pátria, ela é protegida pelo Estado. Tá bem? Então, mas são, né, os conceitos primários. Né? Vamos lá. Em que pese em discussões sórdidas sobre qual seria o crime mais cruel, é o que eu acabei de falar, né? Previsto na legislação, e independente disto, a vida após ceifada não pode ser reposta ou restabelecida. Dito isto, passemos à leitura do caput do artigo 121 do Código Penal. Beleza? Como eu disse para vocês, o que eu escrevo aqui no slide é aquilo que eu já estou planejando conversar com vocês em sala de aula, no presencial. Eu coloco aqui para que vocês tenham aí as letras da minha voz, né? Pô, bonito isso de falar, inventei agora. Vamos lá. Homicídio simples, né? Matar alguém, caput do artigo 121. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Bom, percebam a primeira coisa, né? Aqui foram duas observações que eu coloquei embaixo. Por algum motivo eu não tirei essas setinhas aqui. Mas tá lá, 121, matar alguém. O Código Penal ele não faz igual o comando religioso, né? Por exemplo, eu vou falar de mim, não estou criticando a religião de ninguém, muito pelo contrário, eu sou muito ecumênico. Eu super apoio, né, todas as religiões quase que irrestritamente. Mas vamos lá. Matar alguém. No comando da lei não é não matarás. O código não vira e fala, né, não escreve, o legislador não escreveu ali, o agente não poderá matar, senão a pena é tal. Não. O comando é matou alguém. Pode matar, vai sofrer uma reprimenda penal. Simples assim, tá? E uma reprimenda penal severíssima, tá?
Há quem diga que ela ainda é branda, isso é uma outra discussão, tem um caráter mais sociofilosófico, é para um outro momento. Aqui vamos trabalhar com o que os tipos penais prevêem, beleza? Então as observações que eu faço abaixo: matar alguém, buscar com ânimos necandi. Quem ainda não tinha ouvido falar essa expressão, habituem-se a essa expressão, a esse brocardo latino, que é do uso do dia a dia forense, tá? Quem nunca tinha ouvido, anota aí no cantinho, no caderno. Eu vou compartilhar esse slide com vocês mais à frente, quando a gente esgotar o assunto homicídio, porque esse slide é dinâmico, ele é construído junto com vocês a cada encontro, tá? Então, buscar com ânimos necandi. Esse ânimos necandi é o ânimos homicida, é o ânimos de matar, é a intenção de matar, é a intenção de exterminar a vida humana. Buscar com ânimos necandi é a extinção da vida de outrem. É crime que se dirige a outro ser humano em específico. Então, cara, o cara foi lá e matou um golfinho treinado, né? Aquele golfinho, cara, ele tocava instrumento musical, aqueles golfinhos lá da Flórida. Não é homicídio, homicídio só se pratica contra outro ser humano, é outro crime, né? É crime ambiental, né? Mas não é homicídio. Ah, mas era um macaco treinado pela NASA que foi para o espaço e voltou mais inteligente que a maioria dos astronautas. Ótimo, mas não era um ser humano. Algo que eu sinto, né, que devo sinalizar, até porque é um tema bacana para quem estiver pensando em TCC e tudo, né, falar sobre a dignidade animal, já que falamos nos animais irracionais aqui. Existe uma corrente muito séria que fala sobre o direito à dignidade animal, fala da diferença dos animais domésticos. Existe um estudo, inclusive, que agora eu não estou recordando exatamente onde eu li o que me falou, mas, enfim, convém aí pesquisar, né? É um elemento bacana, que me parece que tem um estudo que o cérebro do cachorro adulto ele consegue evoluir exatamente, a ter exatamente a mesma percepção linguística e social do cérebro de uma criança de 2 a 3 anos. E olha só, gente, você imagina um animal dito como irracional olhando, ouvindo, entendendo e raciocinando de maneira idêntica a uma criança humana. Isso é um estudo muito bacana e tem influência direta sobre os novos estudos da dignidade animal. Tá? Mas vamos continuar aqui, né, da prática de delito contra a vida humana. Então, embaixo é outra observação que eu faço, né, que eu estou falando: ceifar a vida de animal, seja ele de pequeno, médio, grande porte, domesticado ou não, até mesmo treinado para simular comportamentos humanos, como macacos de circo, macacos astronautas, não caracteriza o crime de homicídio. Outro crime, né? Falei igual o Bruno Henrique agora, outro, né? Perdão. É outro crime, tá? É outro delito contra delito ambiental, tá? Vamos lá. O homicídio simples e sua conceituação subsidiária. É isso aqui que eu estava falando no início do nosso encontro, gente. Cara, se eu falar assim pra você, me dá um exemplo de homicídio simples. Eu quero um exemplo de homicídio simples. Busca aí na mente. Aí você vai falar assim: pô, quando o cara pegou a mulher dele na cama com outro, foi lá e encheu o cara de tiro. Não enche o cara de tiro não, porque o compromisso é com a mulher. Tô brincando, gente. Brincadeiras à parte. Essa parte penal, né? Qualquer brincadeira pode parecer de mau gosto, tá? Mas por favor, não me levem a mal. Aí aquela situação daquela novelinha, as meninas talvez vão lembrar, da minissérie Gabriela, né? O dentista pegou, o dentista não, o senhorzinho lá, até o personagem de Zé Wilker, pegou lá a mulher dele na cama traindo ele com o dentista. E ele foi lá, num ímpeto de fúria, para lavar a sua honra, matou a esposa e o amante, né? Ah, mas beleza. Ah, homicídio é simples? Não é simples. Olha o motivo fútil, né? Opa, já qualificou, já virou outro tipo. Não é simples. É qualificado, tem uma qualificadora de caráter subjetivo, né? Foi fútil, a motivação foi fútil. Opa, dificultou a reação ou fuga, ó, mediante emboscada. Já apareceu outra qualificadora de caracterização objetiva. Então, vem que as circunstâncias vão alterando o tipo penal. Então, caracterizar o homicídio simples é muito difícil. Aí eu falo assim, você fala: mas aí teve aquele caso daquele cara famoso e rico que estava dirigindo aquele carro de R$ 1 milhão,
que embriagado, em situação, em velocidade incompatível com a via, tendo tomado aí 1 litro de uísque, atropelou um rapaz e matou. Opa, mas beleza. Foi um crime que ocorreu por motivo fútil e em razão de dolo eventual, porque ele não, ou culposo vai ser a tese de eventual defesa, porque vai dizer que ele agiu com imperícia ou imprudência, ou vai dizer que ele, nesse caso é mais para imprudência, ou vai dizer que foi por dolo eventual, que aí não vai ser o culposo, porque ele assumiu o risco de acontecer. Mas olha só, já mudou um pouquinho, né? As coisas já vão mudando, já sai do homicídio simples para virar um homicídio culposo, um homicídio doloso, por homicídio com dolo eventual e uma qualificadora. Então, diversas. Me imagina aí, mas então a eutanásia, Léo. Então a eutanásia, dentro da conceituação clássica, aí eu me remeto diretamente ao Rogério Greco, tá? Certamente no seu código comentado e possivelmente, 98% de certeza que ele faz menção a esse exemplo também no, salvo engano, volume 3 da sua obra da coleção de direito penal. Eu já tenho também uma outra modalidade de homicídio. E se você de maneira mais simples for pensar assim, não, e o latrocínio? Bom, o latrocínio não está aqui no rol dos crimes dolosos contra a vida, ele está como consequência de um roubo, mas é um crime contra a vida, né? É doloso também, mas ele não está aqui dentro dessa primeira parte aqui, daqueles que vão ser abraçados pela procedimentabilidade do júri, que é a matéria de direito processual penal, mas que nós vamos precisar conversar um pouquinho aqui, tá? Acredito até que alguns de vocês tenham feito uma disciplina de processo penal comigo e a gente já conversou alguma coisinha de júri, e apesar de ser disciplina de processo penal, tendo a oportunidade, a gente fala um pouquinho aqui também no direito penal do texto. Beleza? Então vamos aqui para o slide, né? Para a gente fazer um roteirinho. É bem certo que sempre houve dificuldade por parte dos alunos para diferenciar o homicídio simples de suas outras modalidades, sejam qualificadas pela subjetividade ou objetividade, ou motivo fútil, ou emprego de veneno, asfixia, ou meio insidioso ou cruel, são exemplos disso, seja pela modalidade privilegiada, relevante valor moral, relevante valor social, né, violenta emoção, seja por legítima defesa, né, 23 e seguinte lá do Código Penal, parte geral, ou mesmo na forma tentada. Né? Assim, para que possamos começar essa conversa, é bom trabalharmos um macete. Estou botando bem com as minhas palavrinhas aqui, tá? Macetinho. Tá? Se não pudermos vislumbrar no comportamento homicida em análise de uma das modalidades de homicídio diferenciadas apontadas pelo Código Penal ou pela legislação esparsa, pela legislação complementar, estaremos diante, sim, de homicídio simples. Então, quando é que eu sei que é um homicídio simples? Quando não é um tipo especial de homicídio. Não vislumbro possibilidade de caracterização como homicídio como uma das formas qualificadas. Não vislumbro possibilidade de classificação como forma privilegiada. Não vislumbro possibilidade de classificação como forma culposa. Não vislumbro que tratou-se, na verdade, de um crime doloso contra a vida, de aborto, ou de infanticídio, ou de latrocínio, ou de lesão corporal grave com resultado morte. Não verifiquei essas hipóteses, nenhuma delas, aí sim pode ser o homicídio simples. Vejam bem, eu já trabalhei num caso, a gente está falando de processo, quando a gente fala de processo, falamos de prova. Eu devo ter dito isso aqui no nosso primeiro encontro, que para trabalhar direito penal material e não se perder muito, a gente não viajar muito, nós temos que olhar o exemplo como se nós estivéssemos vendo um filme onde eu, telespectador, conheço, né, o quadro inteiro. Quem está buscando analisar circunstâncias são os outros personagens que estão ali na trama. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Nessa análise, nós vamos verificar ali os elementos que são trazidos dentro de um determinado enfoque, de um determinado eixo, dentro de um determinado exemplo. Por quê? Porque eu estou treinando para resolver, em princípio, vencer a minha primeira etapa de desafios, que é o exame de ordem. E dentro do exame de ordem eu vou ter uma historinha. Se eu inventar elemento para aquela história, elemento interpretativo, eu vou errar a questão. Beleza? Então vamos dar uma olhada no crime com relação a esse quadro. Seguindo para o próximo quadro nosso aí, né? Nosso próximo slide. Oi, alguém me chamou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que foi lá no...
Beleza, não foi aqui outro professor, né, conversando com vocês ali no grupo, no nosso próprio grupo do WhatsApp lá da turma. Beleza, vamos lá. Início da vida, né, gente? É algo bastante relevante que nós devemos considerar aí. Outra questão que devemos levar em consideração é o início da vida, pois somente com o início da vida poderemos considerar a prática do crime de homicídio. Bom, e que início da vida é esse, né? É o início da vida, é a aquisição de personalidade jurídica pela pessoa natural, tá? Então, teve o início da vida, né? Então eu tenho a prática de crime de homicídio, o início da vida extrauterina. Léo, mas por que é importante saber isso? Matou, matou, cara. A vida está protegida desde o momento da concepção. Tá na lei, né? Tá inclusive aqui, eu faço aqui o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 2º do Código Civil. Mas pensa bem, pensa no seguinte, ó. Né, Deus nos defenda, né? Eu tenho aí uma amante e minha amante engravida. E eu fico com raiva dela. Falo, porra, eu não queria que ela engravidasse. Não é nem por motivo financeiro, não é nada. Eu fico só com raiva dela mesmo, né? E aí eu vou lá e eu não quero matar ela, né? Mas vamos mudar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá, eu não quero matar ela, eu quero matar o feto, né? E eu vou lá e dou um soco na barriga dela. Aborto. Mas aí eu vou lá e agora eu quero matar ela, fiquei com raiva dela. Eu vou lá e, mediante emboscada, mato ela. Opa, motivo fútil mediante emboscada, duas qualificadoras. Aí agora, mas a criança não nasceu. Aí eu engravidei de determinada pessoa aí, né, e já tá com filho, eu tenho um vasto patrimônio, e, porra, tô esperando aí meu novo herdeiro. Caramba, finalmente, aquela coisa de rei, tô vindo aí, meu próximo filho vai herdar todo o meu patrimônio, sou milionário, né, recebo, né, vamos lá que a gente vai fazer uma fezinha hoje, ainda aqui na Mega Sena, mas vamos lá. É, vai herdar todo o meu patrimônio, eu não tenho mais pai, não tenho parente, não tenho nada, só tenho um irmão. Opa, um irmão, que nem filho tem. Tá doido ali, me esperando morrer, tá ali me urubuzando, e tá vindo meu filho. Aí esse meu irmão fala, cara, não, esse filho desse cara não pode nascer não. Não, vou matar essa mulher dele com criança e tudo. Que aí esse filho não nasce, não adquirir personalidade jurídica, não vai absorver esse rol patrimonial, a mulher dele também vai estar morta, não vai ter cônjuge sobrevivente, os bens vão para os colaterais, quem? Eu vou receber tudo. Olha só como é que isso vai fazer diferença. Esse motivo é fútil ou é um motivo torpe? Claro que nós vamos analisar item a item mais à frente, um dos próximos encontros, quando estivermos falando das modalidades qualificadas, né, das qualificadoras para o crime de homicídio. Mas o motivo é torpe, já adianto. Por quê? Quando eu tenho a percepção de uma vantagem patrimonial, eu tenho um motivo torpe. Então vamos lá. Início da vida. Neste ponto, não estamos falando do início da proteção à vida ou do início do direito à vida, mas sim do início da vida com aquisição de personalidade jurídica. Por quê? Porque isso pode influenciar na motivação da prática do crime, né, galera? Então vamos lá. Neste sentido, faremos menção direta ao artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos de nascitura, que é outra coisa muito importante nós falarmos. Eu vou voltar a falar sobre isso um minuto. Eu vou voltar a tocar nesse assunto lá no crime de aborto e da proteção dos direitos do nascituro e da vida intrauterina. Mas já vou dar um bisuzinho aqui, tá? Se a vida fosse ceifada antes da aquisição de personalidade jurídica pela pessoa natural, teremos... Opa, tá errado aqui. Termos não. Agora eu vou... Deixa eu voltar aqui. Vamos consertar, porque senão depois o slide vai para vocês feio. Vocês vão falar, pô, olha, um professor analfabeto mandou o slide feio. Não foi, não. Foi erro de digitação, tá? Vocês me perdoem. Vamos lá. Opa, avancei muito. Macete que teremos. Se a vida for ceifada antes da aquisição de personalidade jurídica pela pessoa natural, teremos outro crime. É o crime de aborto, né? Na análise do crime de aborto, nós vamos precisar refletir sobre isso.
o delito aconteceu antes de nascer, durante o nascimento, logo após o nascimento, houve sobrevida, né? Tentou-se matar, extinguir a vida do feto intrauterino e por um motivo alheio àquela prática, o feto sobreviveu, aborto tentado, a vida extrauterina, tentou-se ceifar a vida do nascituro após a saída do ventre da mãe, né? E mesmo com essa tentativa, com esse ânus necandi, o bebezinho sobreviveu. Opa, foi uma tentativa de homicídio contra o infante. Quem o praticou? Todas essas circunstâncias devem ser consideradas porque elas vão nivelar e fazer com que o eixo da especificidade dolosa se desloque. E esse deslocamento tem influência na tipificação do delito. E a tipificação do delito vai ter uma influência direta no estabelecimento da pena, que é o que interessa aí ao teu cliente, tá? Se a vida for ceifada antes da aquisição da personalidade jurídica, temos de aborto, né? Vamos lá, em tempo, convém lembrar que até a vida intrauterina, ou seja, a vida do feto ali na barriguinha da mãe, ela é garantida sim, mas só a partir de um determinado momento. E tem e dadas certas circunstâncias, poderá sim ser interrompida. Falo novamente com pesar todos. Eu imagino que tenham tido notícia do direito ao aborto em decorrência de estupro. É uma das possibilidades que o nosso Código Penal estabelece para o chamado aborto autorizado ou aborto legalizado, né? Que é em razão de estupro ou quando a sobrevida do feto porá em risco a vida da mãe. Existe toda uma discussão de caráter ideológico, né? Se deve se preservar a vida da mãe ou do feto, mas a verdade é que a lei está ali no sentido de preservação da vida da mãe, no primeiro momento. Quando chegarmos nesse momento, vamos conversar sobre isso, sobre a responsabilidade do médico ao fazer essa opção, tá? Não adiantar muito não, senão a gente daqui a pouco está conversando de aborto e não terminou o homicídio. Dolo e culpa, vamos lembrar isso aí, tá, gente? Eu não coloquei aqui o artigo, mas eu arrisco dizer que seja o artigo 18. Peço um minutinho só para confirmar, para não falar besteira para vocês não anotarem uma informação inverídica, doloso e culposo. Isso, artigo 18, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, tá? Onde vocês vão encontrar essa questão do dolo da culpa no Código Penal. Isso a gente precisa ter em mente. Porque pode cair na provinha, né? Fulano procedeu desta forma, dirigindo o seu veículo sem o devido dever de cuidado, apesar de possuir habilitação, não estava embriagado, tal, vindo a atingir um transeunte, sendo esta conduta causa eficiente para a morte do transeunte. Trata-se de crime, homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio culposo, pela imperícia, culposo pela imprudência, pela negligência. Tem que saber fazer essa diferenciação, tá? Apesar de ser teminha assim, mais ligado lá a direito penal 1, mas tem uma influência muito forte, principalmente nesse nosso primeiro conteúdo. Então, no dolo, tranquilo, o dolo é muito mais fácil. Artigo 18, inciso 1º, Código Penal. No dolo teremos a vontade livre, consciente, dirigida a determinada finalidade. No caso do delito em apreço, hoje é o intuito homicida, ou como mencionei anteriormente, o animus necandi. Como eu disse de novo, cara, você pega uma denúncia do Ministério Público no dia a dia, vai trabalhar com direito penal, vai fazer júri, chegou para você a denúncia do crime de homicídio, tá lá, fulano agiu de maneira livre, consciente e com animus necandi. Essa palavra vai acompanhar ao operador do direito, o advogado criminalista ou o promotor, que daqui vão sair alguns, a vida inteira. Tá? Opa, avancei. E a culpa, né? A culpa se dá quando o resultado delitivo ocorre, mas não pela vontade livre e dirigida do agente, mas sim em razão de. Aí as três possibilidades, né? As três modalidades de culpa: imperícia, imprudência e negligência. Tá, galera? Eu sei que muitos de vocês tem aí de cabeça, né, a diferença, né, na ponta do lápis, estão pensando aí, pô, o Léo tá enchendo a nossa paciência com essa diferença, mas com certeza tem um ou outro aí que tá assim, eu esqueci essa diferença e, pô, tô com vergonha de perguntar. Se na sala ia ter vergonha, imagina no computador, né? Eu sei, eu sou um pouco introvertido, eu ia estar quietinho querendo que o professor explicasse, mas se ele não falasse, não ia conseguir dormir antes de pesquisar.
Então eu já coloquei aqui o bizu para vocês, tá? Imperícia é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma determinada atividade técnica ou científica. Estou dirigindo sem carteira, não tenho a perícia, tá? Não tenho, não tenho a habilitação ao manejo daquilo ali, tá? Há quem o diga que dirigir sem carteira vai direcionar para um eventual, para um possível dolo eventual, tá? Mas isso aí é uma questão de percepção, é uma discussão de caráter doutrinário, tá? Imperícia é a falta de habilidade técnica para desenvolvimento de uma atividade, de habilidade específica para desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. Não sou perito naquilo. Não sei operar uma determinada máquina. Fui mexer ali naquela. Tu viu? Estou trabalhando numa, sei lá, numa empresa de caminhão, como eu já trabalhei quando eu era moleque, falei no primeiro tempo, né? Aí, pô, tá dando mole ali aquele caminhão Munk, né? Aquele braço mecânico, pra quem não sabe, o caminhão Munk é aquele caminhão que é tipo um reboque, ele tem um braço mecânico para poder botar carga em cima da carroceria. E, pô, molecão ali, né? 18 anos acabei de fazer, só para poder entrar aqui, né? Ficar finalmente entrar aqui na probabilidade penal, né? E, pô, tô ali dentro da garagem da transportadora, eu falei, não tem ninguém vendo, ó. Crença sincera, isso é muito importante. Crença sincera. Pô, não vou machucar ninguém. Mas o que eu vou fazer é quebrar aqui o telhado, quebrar o caminhão do meu patrão, mas ele tá me devendo mesmo. Vou pegar nesse negócio aqui. Nunca fiz um cursinho para isso, mas vou tentar operar esse Munk, cara. Tô curiosão. Aí tô lá operando o Munk, daqui a pouco entra o motorista desesperado. Léo, larga isso aí. Quando eu largo, eu fiz alguma besteira ali. O gancho cai na cabeça do rapaz que entrou, do meu colega de trabalho, vindo a ser causa eficiente para a sua morte, né? Caraca, eu tinha. Nossa, chega a me arrepiei, cruz, cara, né? É normal. Deixa eu compartilhar um desabafo com vocês. Quando eu falei a vocês agora há pouco, eu fui ajudante de caminhão, o troço que eu tinha mais medo do mundo, que eu quase me escondia, e os meus colegas de trabalho me zoavam muito, perturbavam, caíam na minha pele, né? É que quando nós íamos puxar container para carregar, para botar em cima da carreta ali no Arará, acho que é Arará o nome lá, quando botava naquele guindaste, agora eu esqueci, leva um outro nome, para botar em cima do caminhão, eu era o primeiro a me esconder, sair de perto do caminhão, eu morria de medo daquele troço cair em cima de mim. Mas, né, até para poder dizer porque que eu fiquei com esse exemplo e me toca, né, a nossa parte, nossas experiências pregressas. Mas é um exemplo de imperícia. Não tenho habilidade técnica, fui lá, me envolvi a fazer, não tinha crença, guarda essa palavra, crença sincera. Não tinha crença sincera de que poderia acontecer algo de mal para alguém e aconteceu. Então, ó, exemplo clássico de delito na forma culposa em razão da imperícia. Imprudência. Ação que não foi pensada, feita sem precauções, mas o agente tem habilidade técnica, tá? Eu tenho carteira de motorista, vou fazer uma ultrapassagem. Não, melhor ainda, cara, acontece muito, infelizmente. Tem carteira de motorista, sou habilitado, tudo bonitinho, e aí, permissa vênia brincadeira, né? Tô vendo lá, tá o sinal verde, né? Que a gente tem a brincadeira de quando o pessoal tá no cursinho de motorista, né? Na escola, na autoescola, fala: verde é ande, vermelho é pare e amarelo é corra muito para poder passar logo, né? Amarelo é para mim é para. Eu paro no amarelo, o pessoal fica buzinando atrás de mim me perturbando. Mas é melhor do que acontecer isso, ó. Aí tô vendo lá o amarelo, falo, cara, tô com pressa pra chegar na faculdade, senão vou chegar atrasado, não vou bater meu ponto, meu Deus. E aí, ó, piso no acelerador para tentar furar o amarelo. Só que eu, pô, tem o transeunte, que ele viu o amarelo, pô, amarelo para ele, atenção, o cara vai parar, nem ligou, continuou indo. E aí atropelei esse cara, sendo causa eficiente para a morte dele. Olha, eu tenho perícia na direção, porque eu tenho a carteira, eu tenho a habilitação, minha habilitação está em dia, cara, tá tudo certo. Eu sou habilitado a proceder àquela atividade, mas não tomei a precaução adequada. Ó, imprudência, fui imprudente. Eu tinha, percebam a palavra que vai fazer a diferença do dolo eventual para a culpa consciente ou para a culpa simples. Eu tinha crença sincera que não iria resultar, que não iria obter aquele resultado necante, aquele resultado nefasto
o resultado morte do transeunte, tá? E negligência é a falta do devido dever de cuidado, a falta de cuidado ou desleixo. Eu grifei aqui desleixo para vocês, tá? Que o devido dever de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação em específico. A palavra para negligência é o desleixo. Ah, você vai falar, mas para imprudência também é o desleixo. Não, a imprudência é um tipo de precaução adequada. Mas eu acreditava que não ia acontecer, tá? O desleixo eu também tem a crença sincera que não ia acontecer, mas não é a precaução adequada. Eu simplesmente, você, Dani, vai lá, deixa. Mas não vai acontecer não, mas deixa. Mas e se? Mas não vai, né? E aí o exemplo clássico da doutrina para essa negligência é a babá, que vai levar o filho da patroa na piscina e se distrai conversando com alguém e a criança cai e morre afogada. Ou pior, né? Porque a doutrina, classicamente, eu aprendi há alguns anos, né, com esse exemplo da babá, ou pior ainda, esse mundo tenebroso, né? Nós, infelizmente, vimos esse ano ainda, passou aí na televisão, se não todos viram, mas eu tenho certeza que a maioria, aquela patroa, né, uma determinada patroa, que negligentemente enfiou o filho da sua doméstica dentro de um elevador e mandou ele para um determinado andar. O garoto, procurando a mãe, caiu diversos andares, vindo a óbito. Dolo eventual, culpa consciente, num quadro frio, tá? Num quadro isento de emoções, ela faltou com o cuidado necessário que deve se ter com qualquer infante, sendo seu ou não. Ela foi desleixada com um cuidado em específico, tá? E aí eu faço essa menção em específica ao cuidado com qualquer infante, que infelizmente a gente hoje vive num mundo muito truculento, né? E não é raro, eu estou andando na rua, vejo uma criança embicando para a rua, estico a mão e tento segurar. E de vez em quando tem um pai ou uma mãe que me olha de cara feia, né? Ou então vocês já devem ter visto aquelas mães super atenciosas, geralmente muito novas, né? Para não dizer o contrário, que elas andam na calçada com a mão dada no filho, o filho está ali abaixo da guia de meio fio, né? Andando pela rua abaixo da guia de meio fio, andando exposto a eventualmente ser atropelado por um carro, por um ônibus, sofreu um acidente e o motorista não vai nem ver, vai responder também pelo aquele homicídio. Mas e a responsabilidade daquela pessoa que tinha ali o dever de cuidado? Está aqui na parte de baixo. Eu estou apontando com o dedo na tela, gente, foi mal, vou apontar aqui com o mouse, ó. O dever de cuidado aqui, tá? Esse desleixo. Ah, mas tudo bem, ela perdeu um bem, era filho daquela mãe desleixada. Ela perdeu um ente querido e nada vai compensar ela. Aí tudo bem, vai ter um outro dispositivo aqui dentro do nosso papo com relação ao crime de homicídio que vai desvendar, né, essa situação. E aí eu lembro a vocês o caso Cristiano Torlone, né, que, salvo engano, foi Cristiano Torlone que, manobrando seu carro na garagem, acabou por matar seu próprio filho, né? Mas enfim, vamos falar disso no outro momento. Aqui, né, aquela diferença, precisamos lembrar, do dolo eventual e da culpa consciente. Não coloquei aqui em cima o preter doloso, né? Daqui a pouco eu coloco antes de fechar o nosso encontro. Não deixem de esquecer de já acertar o slide com relação a isso. Se não fizer hoje, a gente não faz mais, né? Acaba ficando sem. Mas dolo eventual, como eu vinha falando, o agente aceita o risco. Ele vê que é uma possibilidade real de ocorrer um resultado gravíssimo, ele enxerga aquela possibilidade e ele assume aquela possibilidade, tá? Você imagina o seguinte, camarada, ele é um assassino de aluguel, né? Clássico, filme, né? E ele é contratado para matar Tício. Tício tá tomando uma cerveja, né? Vendo o jogo do Mengão com Mévio e Caio, né? E ele tá lá vendo o jogo, vendo o seu jogo, do seu time predileto, com Mev e Caio. Mas esse camarada aí, vamos botar o nome dele de. Agora eu já usei o Tício, Mev e o Caio. Foi Penélope. Penélope que foi contratada para poder matar essa galera. E aí Penélope chega lá e fala: eu tô contratada para matar somente o Tício.
Mas, eu quero que se lasque, eu tô com escopeta, eu vou meter bala em cima do Tício. Se eu acertar Neve e Caio, é problema deles dois, que eles não deveriam estar ali bebendo com o Tício. Ó, isso é dolo eventual. Eu aceito o risco de que as mesmas consequências recaiam sobre outras pessoas. E aí vai responder ali, né? Pela multiplicidade de vítimas, né? Culpa consciente, palavra-chave, cara. Vou botar isso daqui em negrito depois. Crença sincera. Pegou uma questãozinha contextualizada do ENAD ou do exame de ordem. Viu a palavrinha crença sincera aplicada a um determinado contexto da sua questão, né, do caso concreto, você pode apostar aí pelo menos 50% das suas fichas que esse caso ele está querendo te experimentar com relação a uma eventual culpa consciente. Porque a culpa consciente, você tem um resultado gravoso, você tem às vezes um resultado tenebroso, mas a crença sincera daquele agente, ele tem a sua conduta sendo analisada, o caso de alguma forma vai lhe mostrar que ele tinha crença sincera que o resultado delitivo não ocorreria, ou que o resultado gravoso não ocorreria, tá bom? Que a doutrina ela traz um exemplo, né, do camarada que vai para um determinado hotel, muito cansado de sua viagem, e deita-se na cama, e ao deitar-se acende um cigarro, acreditando que não vai pegar no sono com aquele cigarro aceso e que ele não vai atear fogo ao hotel em razão do cigarro aceso. Ele realmente diz, vou nada, o máximo vai fazer é apagar na minha mão, vai me queimar, eu vou acordar, né? E coisa do tipo. E por acaso naquele dia, em razão do cigarro aceso dele, ele acaba provocando um incêndio naquele hotel. E houve o que? Houve aqui a crença sincera de que o resultado não ocorreria, ocorreu, era um resultado previsível, era um resultado possível, mas não aconteceu. O preterdoloso, gente, a modalidade preterdolosa é quando você vislumbra um resultado e o resultado mais grave acontece, embora a vontade do. Coloquei aqui criminoso, né? Mas eu vou mudar aqui para o agente, porque isso aqui, confesso que fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de um dos livros que eu uso aqui, é a vontade do agente. Não sei se é porque eu sou, né, a veia do advogado, né, falou um pouco mais alto, e aí essa palavra criminoso me incomoda bastante. Preterdoloso. Então, o que é o preterdoloso? Redundou, existe o preterdolo quando o resultado mais grave redunda, embora a vontade do agente fosse dirigida à prática de um delito menos grave, ou a uma prática qualquer que não fosse grave. Existe um exemplo, não me lembro se eu li isso, foi no Damásio, o autor agora, mas é um exemplo que ocorre na maior parte dos autores. É o camarada que está indo caçar com seu filho, né? Vamos pensar aquela. E aí vamos brincar de filme americano, né? Eu tô indo lá com meu filho, não, vou matar outro cara, vou matar meu primo, né? Tô indo caçar com meu primo, sou americano, fui temporada de caça-raposa e fui caçar com meu primo. Isso eu tô mirando uma raposa que ela tá ali num galho, numa árvore, numa meia altura, eu dou um tiro nela, acerto a raposa, atinjo o meu resultado, e só que o projétil ele transfixa o animal, vindo a atingir a cabeça, né, a nuca desse meu primo, sendo inclusive causa eficiente para a sua morte. Eu não previa esse resultado, eu não quis esse resultado, eu não gostaria de ter concorrido para esse resultado, mas eu obtive esse resultado. Tá? Então, mas parece muito com a culpa consciente. Não, mas a culpa consciente, você tem um comportamento que está lá contaminado por uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, que deveria ser previsível, mas você de verdade acreditou que não ia acontecer. E o preterdoloso não, era até previsível, perdão, não era previsível, eu não sabia que ia acontecer, ele não aconteceu além dos meus esforços, mas resultou, tá? Mas teve um resultado muito mais grave, portanto, punível. Até aqui, beleza, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui a hora para poder não estar, né, perturbando vocês mais do que
vocês me permitem Léo, invadir a casa de vocês. Deixa eu voltar aqui. Alguém me chamou? Quem me chamou? Léo, Eu. por favor, pré-terduloso é uma só palavra ou é separada? Préter doloso. É uma só. Você escreveu em pré-terduloso, tá junto? É junto ou separado? É junto. Eu também confesso que eu também tive essa dúvida. Mas no livrinho mais recente que eu tenho aqui, que é de 2018, tá junto, tá? Então, Tá confesso, junto, tá tá ótimo junto. então, obrigado. Tá. Confesso que eu também tive essa dúvida, porque teve. Eu também tenho essa dúvida. Eu conheço um pouco de português, acontece isso. Não, acontece. E muda a regrinha para um lado, muda a regrinha para o outro. Eu vou te falar uma coisa que me É incomodou verdade. muito: a palavra corréu. Como vocês sabem, né? Tirar onda nada do tipo, não, é simplesmente sendo sincero. Eu sou formando de 2003, né? Eu formei no final de 2003, meu exame de ordem de 2004, e desde então, graças a Deus, eu advogo. E se eu sou formando em 2003, cara, eu comecei a estudar em 99, com 18. E eu, a vida inteira, né? Corréu era CO tracinho réu, né? Esse era o Corel. E há pouco tempo, com a mudança das regras, né, ortográfico-gramaticais, Corel juntou, virou Correu. Até hoje, quando eu vou redigir uma petição, redigir um habeas corpus que eu escrevo Correu para Correl, isso me incomoda muito. Então, É muita diferença. cara, dá a tela azul do Windows na minha mente toda hora, faz aquele pam, trava. Porque eu fico pensando, cara, essa palavra eu tô certo, eu tô errado. Isso mudou, meu Deus Tem do céu. situações que são bastante justas com essa mudança que houve aí. Tem umas coisas assim bem. Mas modernização, né? A gente tem que se adaptar, né? Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha, tá? Prometo que já vou acabar. Vou fechar aqui o nosso encontro de hoje. Eu já estou aqui avançando em outras. O que tem aqui de prévio, eu posso deixar para o próximo encontro, que é bem rapidinho, tá? Deixa eu falar para vocês só essa diferençazinha, porque é uma diferença. Tem muito advogado cascudo aí que tá pegando processo criminal para fazer e não tá. Perdão, a garganta deu aquela secadinha. E não sabe a diferença, tá? Então, olha só, a diferença de qualificadora para majorante, tá? Qualificadora, eu vou ter outros elementos do tipo inseridos ali no tipo penal, vai modificar um pouco a conduta do agente e vai modificar a pena, vai alterar a previsão de pena mínima e pena máxima. Na majorante, o texto da lei fala em aumentar a pena em uma certa proporção, tá? Essa majorante, né, também, né, tratada aí como causa de aumento, e isso é diferente de agravante. Agravante está lá no 61 e seguinte do Código Penal, e do ladinho estão as atenuantes, do lado das agravantes, tá? Assim como uma questão privilegiada, que privilegia uma conduta, é uma causa de diminuição. Por exemplo, eu separei aqui para ler para vocês, porque isso eu pesquisei no livro físico, então não fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Mas depois eu vou jogar ali quando a gente for conversar sobre isso. Prometo que copio. Cadê? Tava aqui, gente. Acabou de. Fugiu aos meus olhos. Mas. Atenuante. Era algum lugar aqui que falava da privilegiadora, logicamente considerado. Então, não foi nesse livro, não, foi em outro. Que estava falando que as circunstâncias que privilegiam a conduta do homicídio são consideradas causas especiais de. É uma causa especial de diminuição de pena. Tá? Eu daqui a pouco eu vou achar o autor, que eu estou com os livros aqui toda a minha volta. Quando eu colocar no slide, eu faço menção ao autor. Tá? Então vamos lá. Qualificadora, ela vai modificar o comportamento, né, descrito no tipo penal a ser, a ser abraçado pelo aquele agente, né? E vai modificar também a pena mínima e a pena máxima. E a majorante, ela vai falar em aumentar a pena numa determinada fração, de acordo com circunstâncias que vão circundar aquele comportamento do agente, tá? Do autor do delito. Eu vou alternar aqui rapidinho para chegar lá na minha tela aqui esse negócio aqui do Google Chrome, né, que é meu browser de internet, para poder exibir o exemplo para vocês, tá? Tá aqui, ó. Será que o segundo A? Aqui, pronto.
Homicídio qualificado, tá? Exemplos do crime na modalidade qualificada. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ó, mudou. Prometeu pagar para mim uma recompensa, o motivo é torpe. Se o motivo é o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo, atirei fogo, botei o cara no pneu e é aquele negócio lá que fala na televisão, como é que é o nome? É micro-ondas, né? Micro-ondas do tráfico. É homicídio qualificado. Vai ser duplamente qualificado quem ainda tem um motivo torpe. Tá? Ah, é fútil, não. Mas se for inimigo de facção, essa disputa por droga, essas coisas, é motivo torpe porque tem uma vantagem. Avancei aqui para um 157, né? Roubo, lembro aqui dos Racionais MCs, né? Sempre lembro da música dos Racionais quando vem aqui. Por mais triste que seja a prática delitiva. E aí vamos lá, ó, subtrair coisa ali móvel para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça ou violência, né? Violência ou grave ameaça, ou depois de havê-la reduzido por qualquer meio, a impossibilidade de resistência. Vamos lá, o mais famoso deles, né? Parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 2/3, tem a proporção, conforme está lá na tela do nosso slide, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, é o roubo mais comum do mundo, né? E aí é o tal do roubo majorado, não é roubo qualificado. Eu não tenho aqui uma pena, ó, a pena mínima que era de 4 a 10 anos aqui do caput, tá vendo onde eu estou passando aqui o mouse? Marquei aqui, pena mínima do roubo é 4, do roubo simples é 4, a máxima é 10. Se for praticado com emprego de arma de fogo, independente da pena base aqui, ó, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz vai considerar esse aumento de 2/3 aplicado à pena base. Se ele der uma pena base de 4, ele vai de 4 anos, ele vai... Vamos fazer uma pena aqui diferente para poder fazer uma conta redonda. Ele deu uma pena base de 6 anos, né? E aí... Mas foi o roubo majorado, com o que vai aumentar-se aqui de 2/3. 6 dividido para 3, 2. 6 mais 2, 8. Opa, já foi para 8 anos. Tá? Então, esse aí é uma majorante, tá? É uma causa de aumento. Então, essa é a diferença, tá? Majorantes são causas de aumento, vão fazer com que a pena seja elevada numa proporção a ser descrita no tipo penal, e a qualificadora ela muda, ela descreve outros elementos do tipo e prevê uma outra pena base, prevê uma outra pena mínima e uma outra pena máxima, tá beleza? Daqui para frente a gente não esquece mais disso e vamos conseguir avançar aí no nosso conteúdo da melhor forma possível. Gente, vou colocar uma marquinha aqui no meu texto igual eu fiz no primeiro tempo, reiniciar daqui. E aí tem mais, né, conteúdo aqui que eu já preparei para o nosso próximo encontro. Vou salvar aqui o meu slide. Me dê um minutinho que eu vou encerrar a gravação.